A maioria das pessoas não percebe isso até ser tarde demais. Eu mesma só percebi depois de voltar ao trabalho com o coração esmagado de culpa, dividida entre o amor pelo meu bebê e de perder o meu lugar no mundo. E naquele momento eu não sabia mais quem eu era. A profissional sentia falta de se realizar, mas a mãe sentia culpa até por respirar longe do filho. E no meio dessa confusão, dessa bagunça toda, eu percebi o que mais faltava não era tempo, era acolhimento. E hoje, como terapeuta, vejo mulheres todos os dias passando pelo mesmo problema, pelo mesmo dilema. E voltar a trabalhar depois da licença maternidade ou ficar em casa com o bebê. E é sobre essa decisão tão delicada e cheia de amor, medo, culpa que nós vamos conversar hoje. Que bom te ter por aqui! Eu sou Raquel Bauman, sou terapeuta integrativa, mãe, jornalista de formação, Master em PNL e no momento eu estou cursando uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Eu já estive exatamente nesse dilema e sei quanto que ele pode pesar na vida da mulher. E aqui no canal Serena e Plena, a proposta é bem clara, te ajudar a conciliar maternidade, carreira e autocuidado com mais leveza e menos culpa. E tudo isso com base nos meus estudos, na minha própria história de vida, em histórias reais nos meus atendimentos e também com o meu livro A Arte de Florescer, que foi baseado em toda a minha trajetória e nos meus atendimentos. O que será abordado no vídeo hoje vai ser se o fim da sua licença maternidade está chegando e o seu coração está dividido entre voltar a trabalhar ou ficar em casa com o bebê. Então esse vídeo é para você, fica aqui com a gente, porque hoje eu vou te mostrar 3 perguntas poderosas que ajudam a clarear essa decisão e no final eu vou compartilhar com vocês a pergunta mais transformadora que já ouvi de uma das minhas clientes sobre esse tema. Fica aqui. É importante perceber qual é o real motivo pelo qual você deseja voltar. E essa dúvida vai muito além de dinheiro, carreira. Ela fala sobre medos invisíveis, sobre peso, das expectativas familiares e sobre aquele silêncio interno que se mistura com culpa dentro de nós. Muitas mães dizem: eu sinto falta de mim, me sinto egoísta por pensar assim, por pensar em mim antes da maternidade, sentir falta daquela pessoa que existia antes de ser mãe. Isso faz muitas mulheres se sentirem esmagadas por dentro, confusas, e tá tudo bem, isso é muito natural. Inclusive, eu costumo dizer que eu nasci de novo. Eu nasci junto com os meus filhos, então eu entendo muito bem porque já estive exatamente nesse lugar que você está. E o retorno ao trabalho pode parecer um recomeço, mas também pode soar como uma despedida da antiga você, da rotina com o bebê, da segurança do lar ou até da mulher que você era antes de ser mãe. Olha como é que o processo é bem delicado, não é tão simples quanto as pessoas costumam dizer ou não dizer, né? Porque esse tema deveria de ser mais abordado, mais conversado, por ser tão delicado e necessário. Então, por isso, antes de decidir qualquer coisa, eu te convido a se perguntar com honestidade, seja honesta com você e também carinhosa, acolhedora. O que está me movendo agora? O medo, o amor ou a culpa? Medo de perder espaço, amor por querer crescer e continuar sendo você mesma ou culpa? Aquela que sussurra que uma boa mãe deveria estar sendo
sempre presente, mesmo que isso custe a sua própria paz. Olha que intenso. E eu quero te dizer que se for a culpa que está no volante aí da sua direção, que está te movendo, você respire fundo, respire calma e profundamente, porque a culpa quase sempre nasce do excesso de amor. E quando o amor é demais, a culpa começa a sufocar o amor que a gerou. Entende como isso é complicado? É por querer proteger demais, amar demais, estar sempre junto, que essa culpa é gerada. Então, é tudo sobre amor. Eu quero dividir com você que nos atendimentos da terapia online, Você Serena e Plena, trabalhamos exatamente isso, a escuta terapêutica do corpo e da alma. Você tem que aprender a se conectar com seu corpo, sua alma. E quando você sente aquele aperto no peito, o nó na garganta, o coração assim emocionalmente tocado, pode ter certeza que o seu coração está dividido. E é a sua sabedoria emocional pedindo para ser ouvida, pedindo atenção. E é exatamente ouvindo essa voz interna aí, não os ruídos externos que a sociedade faz, que você começa a tomar decisões alinhadas com a sua verdade e com o que realmente importa para você. Agora me conta aqui nos comentários se você já viveu esse dilema. Me conta aqui embaixo qual foi esse dilema ou se está sendo, né? Se você está passando por esse momento agora, o seu maior desafio nesse momento de decisão. Eu leio todos os comentários e vou adorar ler o seu. E o que é mais valioso para você nesse momento da sua vida é saber que essa não é uma decisão simples, não é uma decisão racional, é uma escolha de vida. E cada mulher, ela vive essa fase com um contexto diferente. Talvez você precise voltar por questões financeiras, e isso não diminui o seu amor. Ou talvez você queira ficar mais perto do seu bebê, ficar com seu bebê, e isso não significa falta de ambição, de maneira nenhuma. Cada uma pessoa recebe a informação que tem, a fase que vive de maneira diferente. Você é única e insubstituível, você é singular. Aceite e acolha a sua singularidade, porque só você sabe a resposta certa para aquele momento. O mais importante agora é você reconhecer o que tem de mais valor para você agora, nesse momento. A estabilidade, a presença, a saúde emocional ou o reencontro com a sua identidade de mulher. A culpa muitas vezes vai tentar se infiltrar em qualquer decisão da sua vida. E se você voltar a trabalhar, ela vai sussurrar que você está abandonando seu filho. Você pode ter certeza disso. E se decidir ficar, ela também pode dizer que você está abandonando seus sonhos. Mas a verdade é que a culpa não é uma bússola. A culpa ela é só um sinal de que você está tentando dar o seu melhor em meio ao amor e à incerteza. E é exatamente por isso que, ao invés de buscar a resposta perfeita, você deveria se perguntar assim: o que vai me trazer paz quando eu olhar para trás daqui a alguns anos? Talvez seja ter acompanhado os primeiros passos do seu filho. E talvez seja o orgulho de ter mantido a sua autonomia, ou quem sabe o equilíbrio entre os dois, porque sim, isso é possível. E nós já conversamos bastante a respeito disso aqui no nosso canal. No meu livro, A Arte de Florescer, com 10 estratégias essenciais para combater a ansiedade, eu compartilho aqui dentro histórias de mulheres reais que redescobriram seu valor, a sua identidade, quando começaram a se ouvir de verdade. E elas aprenderam que o caminho não é
entre culpa ou carreira, mas entre culpa ou consciência. E foi ao escolher a consciência que encontraram leveza, propósito e principalmente amor próprio. Esse conteúdo está fazendo sentido para você? Está te ajudando a enxergar tudo com mais clareza? Deixe o seu like aqui, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar reflexões, ferramentas e apoio emocional para viver sua maternidade com mais leveza, propósito e sem culpa. Tem uma coisa muito interessante que eu quero dividir com você. Você sabia que pode mudar de ideia depois de ter tomado a decisão de ir ou ficar em casa? E essa verdade que ninguém te diz. Nenhuma decisão precisa ser definitiva. Voltar ao trabalho não significa abandonar seu bebê. Ficar em casa não significa que você também está jogando fora a sua carreira. A liberdade emocional começa quando você entende que está tudo bem mudar de ideia. Está tudo bem. Hoje tem sol, amanhã tem chuva. E assim, até a mãe natureza também decide. De repente tem aquele sol no meio do dia, fecha tudo, chove, faz frio e a gente não sobrevive e não fica tudo bem? Então nós também podemos fazer isso com a nossa vida. Nós podemos decidir e depois voltar atrás, experimentar algo novo e depois não é isso, eu não estou me sentindo bem, não é o que eu gostaria e voltar atrás e tá tudo bem. Olha, em um dos meus atendimentos na terapia online, Você Serena e Plena, uma vez uma cliente me disse assim: eu percebi que eu não precisava escolher entre ser mãe ou ser eu mesma, no caso, a carreira dela. Que eu só precisava de tempo, de escuta, de compaixão comigo mesma. Olha que lindo isso. E ela ainda completou falando: eu só respirou profundamente, falou: eu só precisava mesmo de um tempo de escuta. E é exatamente isso que acontece nesse espaço terapêutico. Um processo personalizado, seguro e acolhedor para você lidar com seus desafios emocionais, ressignificar suas dores, suas crenças e florescer com mais leveza, com propósito, com serenidade. Aliás, é com a serenidade que você merece ter para viver serena e plena da melhor maneira possível. E aí, agora me conta, você está gostando do nosso projeto Serena e Plena? Você gostou desse vídeo? Aproveita e assiste os outros conteúdos que também podem te ajudar nessa fase tão delicada da maternidade. Muito obrigada por ter estado comigo até agora. E lembre-se que cuidar de você é o primeiro passo para uma vida serena e plena. Viva com muita leveza e ame com consciência sempre.